Como foi o dia dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e de Simone Tebet, do MDB, Nani? O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, teve uma reunião de campanha em um hotel aqui na capital paulista e ele criticou indiretamente Ciro Gomes, do PDT, quem tem feito diversas críticas e diversos ataques ao petista. Lula disse que existe adversários que o ofendem porque tem medo que ele ganhe no primeiro turno e ainda se mostrou confiante que vai vencer as eleições no dia 2 de outubro. E eles me atacam porque eles têm medo que eu ganhe as eleições no primeiro turno. Eles não querem que a gente ganhe as eleições no primeiro turno. E a gente não tem que ter vergonha de dizer que quer ganhar no primeiro turno. Veja, por que quem tem 5, quem tem 6, 7 ou 8, sonha em chegar a 40 para ir para o segundo turno? Ou chegar a 30? Ora, por que quem tem 45 não pode sonhar apenas com mais 5? E ganhar no primeiro turno? A gente não tem que ficar retrucando e a gente não tem que ficar aceitando o nível baixo de campanha. Nós não precisamos fazer jogo rasteiro. Nós temos que tentar discutir os assuntos que interessam ao povo brasileiro. Essa reunião ainda discutiu estratégias para o voto útil e para puxar votos de Ciro e Tebet ou indecisos para vencer já no primeiro turno. A estratégia envolve subir o tom contra Jair Bolsonaro e atos de corrupção do governo e uma possível identificação de perfis e regiões que os eleitores estão mais flexíveis para mudar os votos. Eles ainda querem integrar a campanha em 4 estados em que os candidatos ao governo não têm atrelado a imagem de Lula e Alckmin. Os estados são Acre, Pará, Espírito Santo e Rondônia. Lula tem uma viagem agora no final desta semana para o Rio de Janeiro, mas pretende depois ir para o Sul e aí voltar as atenções aqui para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que são os maiores colégios eleitorais do país. Sobre o dia 7 de setembro, o ex-presidente Lula disse que Jair Bolsonaro está tornando o bicentenário da independência algo pessoal. Lula afirmou que o presidente deveria estar promovendo uma festa para o povo brasileiro nos 200 anos da independência, mas que está fazendo uma celebração apenas para ele. De um lado, nós temos o candidato que está no cargo tentando utilizar a máquina pública, inclusive agora, usurpando o 7 de setembro do povo brasileiro para ser uma coisa pessoal dele. Ou seja, tratando o 7 de setembro como se fosse uma coisa dele, quando, na verdade, o 7 de setembro é a comemoração de uma festa de interesse de 215 milhões de brasileiros, porque, afinal de contas, é a independência do nosso país e ele poderia ter tido a grandeza de fazer uma grande festa para o povo brasileiro participar da independência. Não, mas ele resolveu fazer para ele, é dele. Ele que já disse, as minhas forças armadas, ele agora está dizendo a minha independência. Quem também falou sobre o 7 de setembro foi a candidata do MDB, Simone Tebet. Ela disse que espera que seja um dia de paz. Nós somos hoje, inclusive as nossas candidaturas representam isso, nós somos um escudo ao lado da imprensa, ao lado do Congresso Nacional, para dizer claramente, né? Um dia o Congresso Nacional foi fechado por fora, ninguém vai fechar mais o Congresso Nacional. Nós estamos prontos e preparados. Não acredito que vai ter surpresas, eu só quero conclamar a população. O Brasil é um país de paz, o Brasil não é um país de dedo engatilhado, mas de mãos estendidas para quem precisa. Essa declaração foi dada depois de uma reunião com a diretoria da Associação Nacional dos Procuradores da República. Também nessa reunião, Tebet se comprometeu a seguir a lista tríplice elaborada por procuradores se for eleita presidente da República. Essa lista tríplice são 3 candidatos que os procuradores votam e escolhem, né, e dão essa opção para o presidente da República escolher o procurador-geral da República dessas 3 opções. O presidente Jair Bolsonaro não escolheu da lista tríplice, por exemplo, e Tebet se comprometeu a fazer uso disso. Ciro Gomes e Lula também não têm se comprometido com isso se forem eleitos. Mais tarde, Tebet se encontrou com os embaixadores dos Estados-membros da União Europeia no Brasil e defendeu uma abertura econômica do país.
O Brasil tem uma das economias mais fechadas do mundo, no que se refere à proteção comercial. Essa gradativamente, nós vamos abrir as portas do Brasil para o mundo em termos comerciais, não só na questão tarifária, mas não tarifária também, sempre preocupada em não prejudicar a indústria local. Mas é possível fazer e essa integração se dará, especialmente nesse relacionamento cada vez mais próximo com o Mercosul e depois do Mercosul com a comunidade europeia. Constituinte Emael, da Democracia Cristã, fez caminhada em Alphaville, na Grande São Paulo. Felipe Dávila, do Novo, participou de uma sabatina e deu entrevistas. Sofia Manzano, do PCB, fez panfletagem e visitou uma feira em Brasília. Soraya Tronic, do União Brasil, se reuniu com representantes da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel em São Paulo. Vera Lúcia, do PSTU, fez campanha no Vale do Paraíba, em São Paulo, onde visitou fábricas e se reuniu com sindicalistas, aposentados e pensionistas em São José dos Campos. Leonardo Péricles, da Unidade Popular, e Padre Kelmon, do PTB, não divulgaram as agendas nesta terça-feira. E como já dissemos aqui no Jornal Jovem Pan, Pablo Marçal, do PROS, teve o registro de candidatura negado pelo TSE.